Palavra do Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não é porque eu Ela desligo nos e traz inicio outra. ânimo e fortalece Pra ficar só o pregar junto. Você reinicia de novo, né? É. Reinicia de novo. Aí vai aparecer que a gente tá ao vivo. agora uma Me ajuda aqui lendo uns palavra versículos de pra mim, fé. viu? Essa letra é pequena. Muito bem, graças a Deus. Louvado e adorado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, né? Você está ouvindo aí o programa Voz Apostólica, esse programa que é um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. E agradecemos a Deus aí pela vida do nosso querido cantor Adailton César, né? Esteve aqui conosco, está aqui conosco nos estúdios da imprensa e já louvou ao Senhor nessa noite, já se expressou, já mandou aqui algumas saudações para os seus amigos, para os irmãos, né? E que Deus abençoe assim a vida do nosso querido cantor Adailton César, que já está fazendo parte ali conosco no ministério, né? Libertando vidas da Igreja Apostólica Poder da Fé. Esse ministério que foi fundado dia 27 de dezembro, né? Dia 27 de dezembro do ano passado, já está, vai fazer 27 de novembro. 27 de novembro vai fazer 2 anos, né? Já está próximo a completar 2 anos desse ministério. Já agradeci, só tenho a agradecer a Deus pelas bênçãos, né? Pessoas que têm chegado ali na Igreja Apostólica Poder da Fé e têm sido transformadas, têm sido libertas, têm sido abençoadas, né? E com você, prezado amigo, não vai ser diferente. Vá ali. Fazemos o convite a você, toda a sua casa, toda a sua família. Já fazemos o convite à dona Josefa, né? E disse que não perde um só programa. Tá aí ligadinho no programa. Mandamos saudações aí para a dona Josefa. Deus abençoe a família da dona Josefa, suas filhas. Deus abençoe. Que o Senhor possa entrar com providência, com saúde, né, na família aí, dona Josefa, né? Que ela mora na rua Sebastião Aquino. Deus abençoe aí, nossa querida ouvinte. E todos que estão ligadinhos conosco aí através da imprensa FM e também, né? Eu só tenho a agradecer a Deus. Está conosco aí a nossa querida Adriana Souza, né? Está dizendo boa noite, Adriana Souza. Deus abençoe a Adriana Souza, que é ouvinte cadeira cativa, sempre está ligadinha conosco, lá de Pombal. Deus abençoe a nossa querida irmã Adriana Souza. Bom, mando também as saudações para o Eduardo Ventura, para a Deusa Santos, para o nosso irmão, né? O Romero, né? O Simão Romero Remígio, né? Deus abençoe a vida do Romero também. Esteve aí ligadinho conosco, creio que ainda está ligadinho conosco aí, nos assistindo. Que Deus abençoe a vida do nosso querido irmão Romero, né? Que é o tio aqui do nosso querido irmão, o cantor Nena. Está aí ligadinho conosco. Que Deus abençoe a vida dele. Os irmãos que fazem a Igreja Apostólica Poder da Fé, todos os irmãos. Não dá tempo de falar no nome de cada um, mas eu já mando aqui uma saudação para todos de uma só vez. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Também quero mandar saudação para o nosso irmão Daniel e a irmã dos anjos, Sá. Deus abençoe a nossa irmã dos anjos. Bom, vamos aqui à palavra do Senhor nessa noite. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que o tema central é salvação, é vida eterna. Esse é o tema central da palavra de Deus. Nós temos que anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele falou, né? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para aquele que nele crê. Então nós temos que pregar, temos que anunciar esta palavra sem cochear em 2 ou 3 pensamentos. Não, a palavra de Deus tem que ser pregada como é. A palavra de Deus, ela é pura, a palavra de Deus, ela é eficaz, a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus produz vida, a palavra de Deus produz esperança, a palavra do Senhor produz fé, a palavra do Senhor, ela traz alegria para a alma do homem, a palavra de Deus, ela destrói a depressão, ela tira toda a depressão, tira toda a angústia, a palavra de Deus, ela faz do velho homem, o novo homem na presença de Deus, a palavra de Deus, ela é o alimento para a alma do homem, a palavra de Deus, é por isso que muitas pessoas se sentem fracos, é por isso que muitas pessoas se sentem doentes, porque não se alimentam desta palavra que é o pão, né, de Deus para a nossa alma, a palavra de Deus. A palavra de Deus é água cristalina para lavar a alma do homem. A palavra de Deus, ela é tremenda e poderosa, ela é apta para discernir a intenção do coração do homem, né? Então,
Não há nada melhor do que nós, cada dia mais, mergulharmos na palavra do Senhor, aprendermos essa palavra e andarmos de acordo com o que essa palavra nos ensina a andar e falarmos somente o que essa palavra nos ensina a falar. E assim, fazendo dessa maneira, nós seremos abençoados, nós seremos protegidos, nós seremos guardados, nós seremos livrados de todo o mal e a bênção do Senhor estará na nossa vida. Porque Deus disse para Abraão, disse a Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão, onde você colocar a planta do teu pé, eu te abençoarei. Né? Abraão foi obediente a Deus e Abraão saiu do meio dos seus parentes, não se incomodou ali daquela terra de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, aonde ali havia idolatria, havia muitos pecados, e Deus tirou ali do meio daquele pecado, do meio daquela idolatria, chamou Abraão para servi-lo e adorá-lo. Então, meu prezado amigo, meu prezado ouvinte, eu não sei onde você está, mas se você está aí vivendo em meio ao pecado, o Senhor Jesus te chama nessa noite. Saia desse lamaçal de pecado que você está, porque Jesus te ama, Jesus te chama, Ele morreu em uma cruz para te salvar. Não deixe para amanhã, você pode fazer hoje, porque amanhã você não sabe se você está da mesma forma que você está hoje, você não sabe se você vai estar com a mesma saúde que você está hoje. Então, enquanto você tem saúde, corra ao encontro do Senhor Jesus, corra ao encontro do Senhor, porque Ele te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar. Amém? Então, salvação eterna, em 7 pontos, é o tema dessa mensagem de hoje. Eu quero trazer para você, meu prezado ouvinte, meu querido irmão, meu querido ouvinte da palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus toque na tua vida nessa noite, e que você possa ser tocado, e que você possa ser alcançado. Amém? Já está conosco também Edleusa Santos, Deus abençoe Edleusa Santos, Eduardo Ventura, em nome de Jesus. Bom, a salvação eterna ou salvação da alma é um grande presente de Deus para a humanidade. A nossa comunhão original com o Criador foi quebrada no pecado de Adão e Eva, né? Perdemos o privilégio da vida eterna. Olha só, o ser humano, ele tinha a vida eterna. Antes, já tinha o direito de vida eterna, antes que Adão caísse, antes que Adão pecasse. Então, todo ser humano, ele já tinha o direito de vida eterna. Todo ser humano, todo ser humano, ele tinha o direito de vida eterna, já possuía o direito de vida eterna, né? Então, nós vemos aí que Adão caiu. Então, quando Adão caiu, por conta da queda de Adão, então veio aí a morte e a morte eterna, né? Estava explicando na igreja, no culto de doutrina, né? Ontem, terça-feira, e falando para os irmãos ficaram assim, um pouco assim, confusos, porque expliquei a palavra de Deus como é. Por quê? Quando Adão caiu, que pecou, ele morreu espiritualmente. Existe a morte espiritual, existe a morte eterna. Então, a morte espiritual é aquela morte que separa o homem de Deus. Então, Adão, quando caiu, foi separado de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Há alguns louvores por aí que dizem que o pecado não separa, mas a minha Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Então eu fico com a Bíblia. Então a palavra de Deus diz que quando o homem caiu, quando Adão caiu, então ali houve separação, ali houve a queda do homem. Então aquela comunhão que o homem tinha com Deus. A Bíblia diz que Adão ouvia a voz de Deus durante ao passar do dia. Adão escutava a voz de Deus, Adão falava com Deus e Deus falava com Adão. Mas quando Adão caiu, desobedeceu, aí a história foi outra. Adão já fugiu e se escondeu da presença de Deus. Adão se escondeu. Então, nós vemos aqui, desde então conhecemos a morte, necessitamos de redenção. Nós necessitamos agora ser justificado. Nós precisamos da justificação, porque sem a justificação não há salvação. Não há salvação. Todos nós, todas, né? A salvação nos foram dadas pela vida e morte e ressurreição de Jesus. Né? Nesse estudo, nós vemos que o aspecto do tema, a resposta e perguntas cruciais do tipo como ser salvo, é possível perder a salvação? Enfim, vamos ver, né? Vamos aprender aí nesse estudo maravilhoso. Vamos ver. Primeiro ponto, salvação da alma. É o que nós vamos falar no decorrer do estudo agora. Vamos ver.
pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, salvação da sua alma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, né? A salvação das suas almas. Olha, quantas pessoas dizem, eu tenho fé? Eu creio em Deus, eu creio em A, creio em B, mas que não é uma fé para a salvação. Ó, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Esse versículo, né? 1 Pedro 1:9. Olha aí que coisa maravilhosa. Então, o ser humano, ele alcança o principal alvo da fé, é a salvação da sua alma. Esse é o alvo da fé. Isto é o primeiro, né? Nós devemos receber Jesus como Salvador de nossas vidas, para que sejamos livres da condenação eterna. Esse receber Jesus aqui como Salvador, nós estamos vendo aqui, é exatamente quando o homem crê. Quando o homem, ele crê no Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que em Atos 16:31 está escrito, o carcereiro, ele pulou, tentou se matar, e o apóstolo Paulo disse para ele, né, ele perguntou, o que devo fazer para ser salvo? E aí o apóstolo Paulo perguntou, o apóstolo Paulo respondeu a ele, disse, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua família. Né? E talvez você se pergunte, o que devo fazer para ser salvo? Como ser salvo? Salvo do quê? Aí eu já respondo para você agora mesmo, salvo do castigo eterno, salvo da morte eterna, salvo da perdição eterna, porque o homem, ele foi feito alma vivente. Deus criou o homem do pó da terra, e ali, quando Deus criou o homem do pó da terra, e Deus soprou ali, nas narinas do homem, o fôlego de vida, e ali Deus fez do homem alma vivente. Então, o homem possui uma alma vivente, o homem é uma alma vivente. Então, quer dizer, é necessário que o homem, ele se arrependa, ele creia no poder salvífico, no poder salvador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário crer, né? Devemos receber Jesus como nosso Salvador. Então, vamos aqui. Muitas pessoas se chegam a Deus pelos mais diversos motivos, né? Olha, tem pessoas que se chegam a Deus porque simplesmente quer uma cura. Nós sabemos que é importante alguém receber um milagre. É importante alguém receber uma cura. Não podemos dizer que Jesus não cura. Não podemos dizer que o Senhor não faz um milagre, que Deus não faz um milagre. Deus pode fazer um milagre na vida de alguém. Só que o milagre não pode salvar. Quem salva é Jesus Cristo. Quantas pessoas que têm recebido um milagre e têm se afastado da igreja, têm se afastado do Senhor, têm se afastado dos caminhos do Senhor? Então, o milagre é algo tremendo que acontece na vida do ser humano. A transformação, a renovação, a regeneração na vida do homem é muito mais importante do que o milagre. Porque o milagre é uma coisa ali que, mesmo que o homem seja curado, mas de qualquer maneira um dia ele vai morrer. Então, é aí onde entra a história da pregação da palavra de Deus sobre a salvação. Nós temos o foco da mensagem do Evangelho, é a salvação. O foco da mensagem do Evangelho de Nosso Senhor das Boas Novas é a renúncia. O pecador tem que renunciar sua vida de pecado. Há certas religiões por aí que dizem, vindes como estáis, ficais como estáis, viveis como estáis. Mas não é assim. A palavra do Senhor nos ensina que tem que ter mudança de vida, tem que ter regeneração, tem que ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Muitas pessoas se acham, né? Muitas pessoas se chegam a Deus atrás de uma cura da alma, finança, saúde, muitos motivos, né? Eu não julgo que seja motivação errada ao longo do ministério de Cristo. Observamos que muitas pessoas passaram a segui-lo após serem curadas, né? Muito bem, isso é importante, mas nem como a salvação. Porque muitas pessoas, quantas pessoas, né? Nós só vemos pessoas aí que vai atrás de comprar. Tem até aquela história, tem até pregadores vendendo terreno no céu. Tem até pregadores vendendo terreno no céu. E tem pessoas que acreditam.
Agora, se viesse me vender um terreno, eu vou dizer a você como é que você compra um terreno no céu. Vou lhe ensinar. Quando alguém chega a você e diz, eu quero vender um terreno no céu, você diz, olha, você me dê as escrituras, certo? Quando eu chegar lá, eu pago a você. Aí, eu quero ver se ele vende mais. Ele não vai vender a você. Porque como é que você vai comprar um terreno no céu? Né? E tem pessoas que não compreendem e caem nesse conto de comprar um terreno no céu. Aí ele mostra um papel e diz, olha aqui o terreno seu, está aqui a escritura, mostra a escritura. E as pessoas acreditam nisso. Comprar um terreno no céu. Não existe. Não existe esse negócio de comprar um terreno no céu. A única forma da pessoa alcançar a vida eterna, alcançar entrar no céu, é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse lá em João, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém, ele não disse não, alguém vai não, ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem que passar através de Jesus. Somente através de conhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é que o homem alcança o direito de vida eterna. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor. Então as pessoas não compreendem e caem nessas coisas, nessas conversas que não está na palavra de Deus. Então nós temos que, por isso que nós temos que buscar o conhecimento de Deus para a nossa vida. Nós temos que buscar o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Né? Nós temos que cada dia estamos ali buscando, pedindo o Espírito Santo de Deus para nos ensinarmos a sua palavra, para não sermos enganados pelos falsos profetas, porque Jesus Cristo disse, olha, e virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Virão muitos profetizando em meu nome e dizendo, olha, eu sou de Deus, eu sou o Cristo, eu sou de Deus. Muitos virão falsos profetas. Se levantarão muitos falsos profetas. Há muitas heresias por aí afora. Tudo quanto está fora da palavra de Deus é heresia. É heresia. Então, as pessoas estão se alimentando, né? Nós estávamos ali meditando na palavra de Deus e veja bem, por quê? Vamos mudar um pouquinho aqui o assunto. Ovelhas fracas, ovelhas desnutridas. Por que acontece isso? Eu vi um exemplo, um senhor, um pastor, ele chamando um rebanho de gado. Ele dá um grito, o gado todo vem juntar ele. Aí eu pergunto a você, por que o gado vem juntar ele? Porque o pastor que pastoreia, ele tem água boa para dar ao gado, tem uma boa ração, ele chama o gado onde tem uma boa ração, e o gado vai, a ovelha vai onde tem o alimento, se alimenta e se torna uma ovelha forte, uma ovelha sábia. Eu creio que vocês estão entendendo. A ovelha alimentada, né, é uma ovelha forte, é uma ovelha que não cai por qualquer coisa. Mas quantos que não estão alimentando suas ovelhas? Quantos? Se nem ele mesmo se alimenta, como que ele vai dar o alimento da palavra às ovelhas? Então é necessário as ovelhas serem alimentadas com a palavra de Deus, porque aí a ovelha se torna forte, a ovelha se torna sábia. Quando vier o lobo, a ovelha vai dizer, não, o lobo vem ali, e a ovelha já vai correr para perto do seu pastor, e o seu pastor tem o cajado na mão para dar uma cajadada no lobo e colocar o lobo para fugir, no nome de Jesus. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor. Mandamos um abraço ao nosso querido irmão e amigo Ivan Formiga. Um abraço, Deus abençoe, Ivan. Né? Nós vemos aqui, olha, contudo o desenvolvimento da fé nos mostra que o principal objetivo é a salvação da alma, como está escrito em 1 Pedro 1:9. Antes de qualquer desejo no cristianismo, deve vir a convicção da redenção, quer dizer, da salvação, do perdão. Enquanto não houver em nós a certeza de que nosso nome está escrito no livro da vida, devemos buscar a Deus e a sua palavra de forma que esta convicção seja gerada. Tá vendo? Já imaginou? Será que tem pessoas por aí que não têm convicção? Eu já encontrei várias pessoas que se dizem cristã, e quando você diz, você tem certeza da vida eterna? Você tem certeza, meu irmão, que se você partir, você vai entrar no céu? E tem pessoas que dizem, não tenho. Eu não tenho, pastor, é verdade, eu não tenho, né? Então, é necessário ter certeza. Já imaginou? Alguém chegar aqui na terra, passar 10, 20, 30 anos, passar sua vida todinha aqui na terra, pregando a palavra de Deus, e ser decepcionado? No dia que partir, ser decepcionado? Por quê?
não fez o que a palavra de Deus ensinou? Os fariseus jamais poderiam entrar no reino de Deus, no reino dos céus, porque os fariseus não tinham amor. Os fariseus não viviam amor. Os fariseus falavam da lei, os fariseus olhavam as vestes, os fariseus só davam valores às pessoas que tinham condições financeiras. Os fariseus não estavam nem aí para aqueles que necessitavam. Para você ver como é as coisas. Jesus chegou certa vez e curou um paralítico que estava lá no tanque de Betesda há 38 anos. E Jesus disse para aquele homem: olha, pega a tua cama e vai para casa. E os fariseus se preocuparam com a cama. Olha que inversão de valores, né? Olha que inversão de valores. Eles se preocuparam com a cama e não se preocuparam com aquele homem que estava sofrendo há 38 anos. E quantos que se dizem de Deus, que são e agem da mesma forma que aqueles fariseus agiam. Estão preocupados com qualquer outra coisa, menos com o ensinamento da palavra de Deus acerca da salvação, acerca da vida eterna. Por quê? Vida eterna só em Jesus Cristo. Só em Jesus. As pessoas procuram vida eterna na religião. A religião não poderá te dar vida eterna. As pessoas procuram vida eterna em lugares aonde não há vida eterna. As pessoas pensam: eu tenho dinheiro, Deus vai ter dó de mim, Deus vai ter dó de mim e vai me salvar, porque eu sou uma pessoa rica. Deus sabe que eu sou rico, porque Ele me abençoou, eu sou rico. Nada disso. Para ser salvo é necessário crer. Para ser salvo é necessário confiar. Para ser salvo tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Isso é que gera salvação na vida do ser humano. Tem que haver certeza de vida eterna. Tem que haver certeza. Como que eu digo que sou um cristão e eu não tenho certeza que sou salvo em Jesus? Sou sim, porque Jesus disse que eu sou salvo. A palavra de Deus diz que eu sou, porque eu creio nele. E se eu creio nele, eu tenho direito de vida eterna, né? Olha só o que é que diz esse versículo: mas Israel será salvo, salvação eterna, mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Isaías 45 e versículo 17. Olha que coisa maravilhosa. Tem pessoas por aí que dizem: salvo hoje, talvez amanhã perca a salvação. Meu irmão, não existe esse negócio. Eu sou salvo hoje, amanhã eu perco a salvação. Não, eu sou salvo, amanhã eu perco. Sou salvo. Olha, a salvação é eterna. Ou você recebe ou não recebe. Ou é ou não é. Está aqui na palavra. Isaías 45, versículo 17. Olha o que é que diz: mas o Senhor salvará o povo de Israel com salvação permanente. Nunca mais serão humilhados e envergonhados. Está em Isaías 45, versículo 17, NVT, nova versão transformadora. Está vendo aí? Então, é a palavra de Deus que nos diz. Não é palavra minha. Não estou falando de mim aqui. Estou falando da palavra do Senhor. Então, se eu estou falando da palavra do Senhor, merece credibilidade. É necessário que você creia. É necessário que você receba no seu coração e que você saiba que é desse jeito que nós estamos pregando. E se alguém duvida, pode procurar a palavra de Deus, confira na palavra de Deus, vê se não é o que nós estamos pregando, o que nós estamos anunciando, né? O Senhor Deus não promove uma redenção parcial. Quer dizer, veja bem, Deus, lá em João 3,16, diz o que, meus irmãos? Muito conhecido esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então quem crê tem a vida eterna. Quem não crê não tem a vida eterna. Mas quem crê tem e acabou, ponto final. Tem a vida eterna sim, em Cristo Jesus. Imagine só, Deus no início de tudo, lá em João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do
do Pai. E o versículo 12 diz: e veio para os que eram os seus, e os seus não os receberam, mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha aí, que coisa maravilhosa. Então, deu o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome. O Senhor Deus não promove uma salvação parcial. Hoje salva, amanhã não, depois salva, amanhã não. Imagina você morrer numa hora você não é salvo. Então, para que adianta você aceitar Jesus Cristo se você não tem certeza que é salvo? Não, eu aceitei Jesus, mas pode ser que amanhã eu vá para o inferno. Pode ser que eu me deite, se eu morrer eu vou para o inferno. De manhã eu estou salvo, de tarde eu não estou, de noite eu estou salvo. Então, não adianta. Então, veja bem, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos garante isso. O Senhor Deus não promove uma salvação parcial, mas sim eterna. Uma promessa antiga já havia sido anunciada através do profeta Isaías para Israel. Nós vivemos os dias em que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O pastor está aqui conferindo esse versículo, ver se está assim. Então, veja bem. Aí eu pergunto, as pessoas têm invocado o nome do Senhor? Você que é cristão, tem invocado o nome do Senhor? Ou você tem só sai a vida dos outros, a vida das pessoas na sua boca? Só sai coisas que não devem da sua boca, palavra torpe. A palavra de Deus diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que serve para abençoar a vida de alguém. E tem pessoas que se dizem cristã e da sua boca só sai palavras torpes, palavra enganosa, palavra suja, palavras que não vêm de Deus. Então, fulano não é crente, não. Se fulano não é crente, fulano não é crente. E você? Você é crente? Enquanto você estiver olhando a vida dos outros, você não é crente. Para você ser crente, você tem que deixar a vida de todo mundo de lado, olhar a sua, olhar para si, servir a Deus e adorar a Ele. Aí você vai ser um cristão, vai ser um verdadeiro servo de Deus. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado na sua vida. Amém? Está correto aí, pastora? Tá. Então, veja bem, esse versículo diz dessa mesma forma, né? O profeta Isaías fala, né? E nós vemos aí em Romanos 10 e 13. Olha só, o Senhor Deus não promove uma redenção parcial, mas sim eterna. É uma promessa antiga. Havia sido anunciada através do profeta Isaías para Israel, né? Havia sido anunciada através do profeta Isaías para Israel. Nós vivemos os dias em que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pessoas de todas as nações foram enxertadas na videira, isto é, Israel. Romanos 1, 16, 18. Romanos 1, 16, 18. 16 ao 18. Do 16 ao 18. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, versículo 18. Coloca aqui a mão para me ver. Louvado é o nome santo do Senhor. Diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras: o justo viverá pela fé. Está vendo aí? Aí o versículo 16 diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, né? É o poder de Deus em ação para salvar todos que creem, primeiro os judeus, também dos gentios, né? Então, quantas pessoas que se dizem: eu acredito em Jesus Cristo, eu creio na palavra de Deus. Até mesmo pessoas que se dizem: eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sou evangélico. E pessoas que têm se envergonhado do nome do Senhor. Pessoas que têm se envergonhado da palavra de Deus. Existem muitas maneiras da pessoa se envergonhar da palavra de Deus. Quando você não obedece, está se envergonhando da palavra de Deus. Quando você foge de fazer aquilo que é para fazer, também está se envergonhando da palavra de Deus. Você é cristão, você é empregado para o vizinho da esquerda, para o vizinho da direita, ou você chega na sua casa e não fala com ninguém, não dá um bom dia a ninguém? Porque é normal uma pessoa que não conhece a Deus agir assim, mas você que conhece a Deus tem que agir diferente. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então você tem que dar um bom dia a seu vizinho e dizer: tudo bem, meu vizinho? Como é que está a sua vida? Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus quer te salvar. Você já pregou para ele.
Você já falou para ele do amor de Deus. Se ele não deu crédito à sua pregação, como diz o profeta Isaías, o profeta Isaías disse: quem deu crédito à minha pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, o poder do Senhor. Então, veja bem, dessa mesma forma nós pregamos. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é o mistério de Deus para as pessoas. O mistério, as pessoas pensam que mistério é sapatear. O mistério é rodopiar. Não, mistério não é isso. Mistério é tudo aquilo que está oculto, que é revelado. Isso é mistério. Antes de Jesus vir, quando João Batista anunciava Jesus, ele era um mistério. O mistério de Deus para a humanidade. E João Batista dizia: olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque eu vos batizo com água, mas vem um aí, depois de mim, que eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. E ele vos batizará. Ele vos batizará com fogo. Quer dizer, com juízo. Fogo significa juízo, né? Ele vos batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, com o Espírito Santo e com o juízo de Deus virá sobre a sua vida. E aí Jesus veio. Então, quando Jesus chegou, que foi batizado por João Batista, Jesus ali já não havia mais um mistério. Já não havia mais mistério, porque Jesus já tinha sido revelado. Antes de Jesus ser revelado, era mistério. Mas quando ele foi revelado, já não era mais mistério. Entendeu agora? Compreendeu? Então vamos aqui. A salvação eterna é uma delas. É um presente que nos foi dado pelo Criador, por intermédio de seu Filho, ele, o autor da tamanha façanha. Como está escrito: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Está vendo aí? Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Tudo isso Jesus fez por mim e por você. E quantas pessoas que não têm dado credibilidade à mensagem da cruz? Quantas pessoas que não têm dado ouvido à pregação do Evangelho? Quantas pessoas que não querem saber? Quantas pessoas que criticam, né? Mas eu digo para você nessa noite: Jesus te ama, Jesus te chama, Ele quer te salvar. Porque o amor que Jesus nos amou não foi um amor interesseiro, não foi um amor em troca de algo, não, mas foi um amor mesmo sem que nós merecêssemos nada. Jesus nos amou primeiro. Está conosco nosso querido João Bosco da Silva Neto, né? Está conosco. Deus abençoe nosso querido João Bosco. Está aí ligadinho conosco, assistindo o programa, né? Deus abençoe. Então, nós vemos aqui salvação eterna. Como ser salvo? Talvez as pessoas se perguntem: como ser salvo? Como alcançar a salvação? Então, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Por quê? Não se confessa sem crer. Quando alguém confessa é porque creu. Se alguém confessar é porque creu. Se alguém confessar é porque acreditou. Se alguém confessar é porque foi tocado, foi impactado pelo Espírito Santo de Deus. Recebeu ali o toque, a regeneração do Espírito Santo de Deus. Então, veja que coisa maravilhosa. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê. Quer dizer, quando nós vemos esse versículo, essa palavra, coração, é a sua mente. Com a mente você crê
para a justiça. Você crê para a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Todo ensinamento de Deus é a justiça de Deus. Para a sua vida, para a nossa vida. E com a boca se confessa para a salvação. Está vendo aí? Que coisa maravilhosa. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Aqui não está dizendo aquele que invocar o nome, outro nome qualquer. Não. O nome de um cantor famoso. O nome de alguém religioso. O nome de um grande empresário. Não. Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus. Esse será salvo. Romanos capítulo 10, versículo de número 9 ao 13. Está esse versículo, você pode conferir aí na sua casa. Né? O texto de Romanos deixa bastante claro que é preciso o que é preciso fazer para ser salvo. É preciso confessar. Existe também uma forma de confessar. A pessoa confessa que é salvo sem palavras. Mas pastor, como é isso? Através das suas atitudes, do seu testemunho. Você está confessando também o nome do Senhor. Quando uma pessoa diz, eu creio, eu acreditei no Senhor Jesus Cristo, eu confio, entreguei minha vida ao Senhor, então você, pelo seu testemunho, você está dizendo, você está confessando que realmente você é salvo. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Então, confessar com a boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Crer que Ele morreu e ressuscitou de entre os mortos. Né? Temos que crer dessa maneira. Confiar no Senhor. Ou seja, não é complicado para a magnitude da decisão. O processo é bastante simples. Além disso, em seus ensinamentos, o Senhor Jesus ordenou aos apóstolos que aqueles que crescem e fossem batizados seriam salvos. Jesus falou isso. Né? Jesus, sendo o Filho de Deus, ele ensinou acerca da salvação. Ensinou para as criancinhas, ele disse, deixais vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, se você ainda não se arrependeu, eu lhe convido, neste momento, né? Eu lhe convido que você venha se arrepender, que você venha crer de coração no Filho de Deus. Pedir a Ele que seja o Senhor e Salvador de sua vida. Somente Jesus Cristo pode salvar. Não há salvação em outro lugar. Tem pessoas que, eu estou tão feliz vivendo na farra, vivendo na baderna, vivendo no forró. É uma felicidade momentânea. A felicidade, o prazer que o pecado dá é momentâneo. É diferente da felicidade daquele que anda na presença de Deus. É diferente da felicidade daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa esperança não está aqui nessa terra. A nossa esperança está em um novo céu, em uma nova terra. Porque nós aqui nesse mundo, nós somos apenas peregrinos aqui. Nós vivemos aqui nesse mundo, nascemos aqui nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós fomos chamados, escolhidos pelo Senhor Cristo. Né? Pedir a Ele que seja o Senhor e Salvador de sua vida, e de hoje em diante confessar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, mais um tema: salvação pela graça. Quero falar no mesmo estudo, são 7 tópicos nesse estudo. Salvação pela graça. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Muito simples de compreender esse versículo. Pois vocês são salvos pela graça
por meio da fé. Não vem de vocês, é dom de Deus. Né? Porque as pessoas, tem algumas religiões que pregam que salvação é pelas obras, e que a salvação vem por meio de praticar boas obras. Mas nós sabemos que quando nós lemos esse versículo na palavra de Deus, de Efésios capítulo 2, versículo 8, refuta essa história. E também refuta a história de que a salvação está nas mãos do homem. E nós vemos que não está. Olha o que é que o versículo o versículo nos fala. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês. Olha. A salvação não vem de mim, não vem de você. A salvação vem do Senhor. A salvação vem de Deus, é dom de Deus. O versículo fala que é dom de Deus. O que é dom de Deus? Presente de Deus para o ser humano. Isso é maravilhoso. Um presente que não se acaba. Um presente eterno. Um presente que é uma felicidade eterna. É uma alegria eterna. É uma vida eterna. Presente algum aqui terreno chegaria ao alcance desse presente que Deus nos deu. Salvação eterna. Ao longo da história, muitas pessoas questionam se a salvação pode ser alcançada de maneira tão simples. Sempre está em jogo o procedimento do pecador. Bandido, assassino, adúltero, mentiroso, enfim. Veja bem. Os piores seres humanos, após o encontro com Cristo, passam a testemunhar a transformação, dizendo, abertamente eu estou salvo. Está vendo aí? Isto é possível? Podemos dizer isto? É possível ter certeza? Pois, bem, todas as perguntas podem ser respondidas com o texto de Efésios 2 e 8. A salvação não vem nem de boas obras e nem de má obra. A salvação vem de um presente de Deus. Aquele que praticou má obra, Deus perdoou. E agora ele não pratica mais. Por quê? A prova que ele é salvo, ele deixou de praticar o que ele praticava. É muito simples. E se alguém disser ou pronunciar que é salvo, mas continua na mesma vida de antes, ele fala com a boca que é salvo, mas nós sabemos que não é. Porque a palavra de Deus ensina dessa maneira. Não é. O salvo, ele vive como salvo. Aquele que é salvo, vive como salvo. Né? Pois bem, todas essas perguntas, isso significa que nenhum de nós, por melhor ou pior que seja, é capaz de merecê-la. Apenas a fé deve estar envolvida. Está vendo aí? Crer é o suficiente. Contudo, o desenvolvimento da salvação traz consigo inúmeras evidências de transformação, como está escrito. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Está vendo aí? Que coisa maravilhosa. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, né? Saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Está vendo aí? Nenhuma palavra torpe, quer dizer, nenhuma palavra errada deve sair da boca de uma pessoa que serve a Deus. Não. Se você diz que serve a Deus, então refreie a sua língua do mal. Está escrito na palavra de Deus.
Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Seja bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios capítulo 4, 25. Assim como Deus perdoou vocês. Está vendo aí? Que coisa maravilhosa estamos aprendendo. Então, tudo isso são coisas que realmente um cristão deve viver, deve praticar, coisas boas, coisas maravilhosas, né? Agora, eu quero falar, estou terminando. Salvação individual. A salvação, ela é individual. O pai não pode salvar o filho. O filho não pode salvar o pai. A mãe não pode salvar a filha. A filha não pode salvar a mãe. A filha não pode salvar o pai. O filho não pode salvar a mãe. Então, veja bem. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um, ser humano, vai prestar conta de si mesmo a Deus. Versículo de Romanos 14 e versículo 12 está esse versículo. Assim, a salvação é individual. Cada um de nós responderá individualmente a Deus por nossos atos, decisões, palavras. Havia no antigo Israel um provérbio que deixava Deus muito irritado. Que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes, os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra ao soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Ezequiel capítulo 18, versículo 2, versículo 3. Pois é deste dia em diante o Senhor estabeleceu aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ezequiel 18 e 20. Está vendo aí? Deus é justo e fiel. Ele não cobra de quem não deve, mas também não deixa de cobrar de quem deve. Deus é fiel. Então, ele é fiel e justo. Antigamente acreditava-se que era possível herdar a justiça ou injustiça dos nossos pais. Caso eles agradassem a Deus, a geração seguinte seria abençoada. Se não, a geração seguinte seria amaldiçoada. Está vendo aí? Pois bem, a justiça hereditária era algo muito forte em Israel. Até que o Senhor encerrou esta dispensação. Com isso, nos nossos dias, cada um é responsável por sua própria vida. É assim? Então, veja aí, cada um é responsável por sua própria vida. Agora, salvação e serviço. Estamos terminando. Porque somos criados de Deus. Somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2 e 10. Efésios 2 e 10. Embora alcancemos a salvação por meio da graça de Deus, precisamos ter em mente que desenvolvimento, isto é, a vivência da justificação, deve apresentar algumas características, ou seja, ela traz consigo algumas evidências práticas, como, por exemplo, o serviço. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, deu bastante ênfase, isto é, como está escrito: vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu fiz. João, capítulo 13, versículo 13 ao 15. Está vendo aí? Então, Jesus, como autor da nossa redenção, exige que nós, como salvos, desenvolvamos o serviço entre nossos semelhantes. Devemos ter o prazer em servir. As nossas boas obras são testemunho de que somos salvos, embora elas por si só não possam salvar. Está vendo aí? Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Não pelas obras que somos salvos, não. Somos salvos pela graça. A salvação é o serviço intimamente ligado a Deus, preparou de antemão para nós a praticarmos. Sendo assim, aqueles que dizem estar em Cristo como salvo, mas nada servem no reino de Deus,
precisam fazer uma séria avaliação de sua confissão. Olha que coisa maravilhosa. Também está conosco o Alisson Rodrigo, nosso querido Veronilton Paz, Deus abençoe. Boa noite, meu querido. Então, salvação se perde? Olha só, essa é uma pergunta. Este é um dos maiores debates, já falei um pouco sobre isso, já estou chegando aos momentos finais, né? É um dos maiores debates do cristianismo. Salvação se perde? Alguém diz que perde, né? Alguém diz que perde. Mas nós cremos que jamais o cristão que foi alcançado pela graça do Senhor perde a salvação. Este é um dos maiores debates do cristianismo. Jura cerca de 1.800 anos, diversos concílios, debates, discussões que envolvem grandes homens, mulheres de Deus. Contudo, não é possível afirmar definitivamente qual lado está completamente com a razão. Embora alguns acreditem que é possível determinar. Ambos possuem profundos e consistentes argumentos bíblicos. E é bom deixar isso bastante claro. Por isso que é um tema tão complexo, né? Porém, mesmo diante do tamanho imbróglio, eu tenho uma visão pessoal. E sim, em termos gerais, acredito que a salvação não pode ser perdida. Contudo, eu percebo que o caso específico, né, da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Fique com essa palavra. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? E jamais ele perderá aquilo que Jesus Cristo deu a ele, porque a palavra do Senhor é bem clara em nos dizer que o cristão jamais perderá a vida eterna em Cristo Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa, né? Creia no Senhor Jesus Cristo, né? E será salvo você e sua casa. Eu creio que você que ouviu essa palavra dessa noite, o Espírito Santo de Deus tocou na tua vida. Então você pode orar aí, né? Então você pode orar aí e pedir perdão ao Senhor dos seus pecados. Nosso querido pastor Veronilton está aqui citando aqui o versículo João, 1 João 2,19, diz que aqueles que saíram não eram crentes. Muito bem, meus irmãos. Aqueles que saíram não eram crentes. Aqueles que voltaram não eram crentes. Aqueles que saíram nunca se converteram. Porque nós vemos também, pastor Veronilton, que quando for ali, naquele grande dia, Jesus vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Quantas pessoas, que ele cantou Adailto César, ouvintes que estão aí nos ouvindo, quantas pessoas que se dizem cristãs, mas não andam de acordo com a palavra de Deus? O primeiro sinal que a pessoa nunca foi cristã, seguidor de Cristo, é que nunca andou de acordo com a palavra. É um dos primeiros sinais. Então, as pessoas estão equivocadas acerca disso, né? Então, aquele que realmente, primeiro, uma das coisas, toda a lei, toda a Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se alguém diz que é salvo, nem ama a Deus e nem o próximo como a si mesmo, então ele não cumpriu nada da lei, não cumpriu nada da palavra de Deus. Então é isso que as pessoas estão enganadas. O verdadeiro cristão, ele tem que demonstrar o mesmo amor que Jesus demonstrou. Tem que haver o amor de Deus na vida. Sem o amor de Jesus, não tem como ser um verdadeiro cristão. Então que Deus abençoe a todos. Fiquem com essa palavra e faça-nos uma visita lá na Igreja Apostólica Poder da Fé. Você que está aí nos ouvindo, que mora aqui em Monteiro. Nós temos reuniões na terça-feira à noite, às 19h30, na sexta-feira às 19h30 e no domingo às 19h30. Reunião celebrando o Senhor. Vai estar ali conosco os irmãos, o cantor Adailto César, o cantor Danilo Leal, vai estar ali louvando, adorando o nome do Senhor, e vamos estar todos ali para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai maravilhoso. Ó Deus, eu te apresento, Senhor, todos os ouvintes que ouviram a Tua palavra.
Pai amado, que essa palavra, ela venha, a semente da tua palavra venha nascer nos corações e que pessoas venham realmente crer em ti, através do poder do teu Espírito Santo. Abençoa todos os ouvintes que nos ouviram também pela live. Pai querido, eu oro, eu apresento a vida do nosso amigo Ivan. Toma a vida do nosso irmão e amigo Ivan Formiga, toma ele em suas mãos, abençoa ele, guarda ele, Pai amado, em todas as áreas da sua vida, abençoa ele. O Senhor conhece o coração dele, está aí ouvindo a tua palavra, abençoa ele, sua casa, sua família, em no nome de Jesus, Pai querido. Também eu oro pela família da Josefa. Pai querido, a Josefa disse que não perde um só programa, abençoa a vida dela. Abençoa a sua casa, toma ela em suas mãos, sara as enfermidades naquela família, Pai amado, tira todo embaraço. Abençoa no nome santo e poderoso de Jesus. Eu creio na tua vitória, Pai querido, para a vida daquele povo. No nome santo e poderoso de Jesus, te agradeço por tudo. No nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o cantor Adailton César louvando ao Senhor com mais um louvor, né? Daqui a pouquinho estaremos encerrando o programa A Voz Apostólica. Cantor Adailton César louvando ao Senhor com mais um hino nessa noite. Aleluia! Quero agradecer a todos que assistiram esse programa maravilhoso. Que
Deus abençoe a cada um. Faça uma visita na Igreja Apostólica Poder da Fé. Estamos lá, esperando para juntos louvar, agradecer o nome do Senhor Jesus. Amém. As coisas acontecem como a gente pede. Às vezes temos a impressão que Deus não nos responde. Na caminhada espinhos e dores e flores temos que enfrentar. A fraqueza se apresenta e nos cumprimenta para nos afrontar. Mas quando louvo, Deus me consola e me diz que vai terminar tudo bem. E se eu cair, Deus me levantará. Não ficarei prostrado, Ele cuida de mim. Mas quando louvo, Deus me consola E me diz que vai terminar tudo bem. e se eu cair, Deus me levantará. não ficarei prostrado, Ele cuida de mim. Aleluia! Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma noite na tua presença, te louvando, engrandecendo o teu nome. Oh, Jesus maravilhoso. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado por estar aqui na tua presença. Mesmo tendo gigantes e muralhas, eu não vou desistir. Pois maior é o que está comigo. Nunca perder uma batalha eu vou conseguir. Quem me alistou para essa guerra, Senhor, é meu pastor, nada me faltará. Esperarei por Ele, dele vem o meu socorro e o choro há de passar. Mas quando louvo, Deus me consola e me diz que vai terminar tudo bem. E se eu cair, Deus me levantará. Não ficarei prostrado, Ele cuida de mim. Mas quando louvo, Deus me consola E me diz que vai terminar tudo bem. e se eu cair, Deus me levantará. Não ficarei prostrado, Ele cuida de mim. Eu agradeço, Senhor, por esta noite maravilhosa. Eu agradeço por tudo, Pai, por estar aqui na tua presença, Senhor, engrandecendo o teu nome, dizendo que tu é bom. Oh, Jesus maravilhoso, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Mas quando louvo, Deus me consola e me diz que vai terminar tudo bem. E se eu cair, Deus me levantará. Não ficarei prostrado, Ele cuida de mim. Eu agradeço a todos que aqui estiveram na live, nos ouvindo, a todos os ouvintes. Agradeço ao Senhor Jesus por esta noite. Que Deus abençoe a cada um que esteve aqui nesta noite, louvando a Deus e agradecendo o seu nome. Amém, graças a Deus. Nós já queremos encerrar nesta noite o programa Voz Apostólica. Já louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família. Somos gratos a Deus, né? Por todos os amigos e irmãos que acabaram de ouvir o programa Voz Apostólica. E amanhã, às 21 horas, estaremos aqui mais uma vez com mais um programa, A Voz Apostólica. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Eu vou fechar os meus olhos
entregar